Graça e paz da parte do nosso Deus, meus irmãos. Nós louvamos a Deus por esse tempo de celebração, de culto, de adoração ao nosso Deus. Muito obrigado, nossa gratidão a você que já está com a gente, você que já estava aguardando o início desse momento de culto a Deus. Obrigado por sua presença, obrigado pela sua fidelidade em cultuar o Senhor conosco. Esse nosso culto de celebração a Deus, domingo, às 19h30, e nós queremos fazer aqui um convite à adoração, um convite à celebração. Estamos em um cenário diferente, também pessoas diferentes nos abençoando, ou pessoa diferente nos abençoando essa noite. Nós estamos aqui na residência de Mauricélia, de Leusa, e o Mauricélio vai nos abençoar com sua instrumentalidade, o seu dom. Mas antes, um texto bíblico e um momento de oração, para que a gente possa dar início a esse momento de culto a Deus. Eu estou me referindo ao Salmo de número 100, que é uma exortação a celebrar e a adorar a Deus. O texto bíblico diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos louvai, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, eterna a sua misericórdia, e a sua verdade se estende de geração em geração. Bem, nós temos aqui muitas lições, um texto rico em ensinos, mas eu quero deixar a última parte do verso 3. O texto vai dizer que nós somos propriedade de Deus. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu, ovelhas do seu pasto. Então, convido a você, celebre, adore, porque você é propriedade exclusiva do Senhor. Algo que Pedro, o apóstolo Pedro, deixa bem claro na sua epístola. E aqui esse entendimento do salmista nos mostrando que nós somos propriedades do Senhor. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E sendo assim, nós temos essa competência, essa missão para com a adoração. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus, e eu quero que você coloque agora o seu coração diante do Senhor. Um convite. A gente sabe que a gente pode orar, a gente pode orar de olhos abertos, sim, mas eu entendo que a oração de olhos fechados é esse tempo que a gente se liga, se volta, se concentra apenas no Todo-Poderoso. Vamos orar? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor Deus e Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado pelo dom da existência. Obrigado, Senhor, pela dádiva, Senhor, do respirar, do existir. Senhor, essa pessoa que talvez ora comigo agora, ela não está vendo a vida dessa forma, como uma bênção, como uma dádiva. Muito pelo contrário, talvez ela tenha visto e percebido a vida como um fardo. Eu quero te suplicar, Senhor, que essa percepção de vida seja tirada do coração dessa pessoa agora. Que essa forma de enxergar a existência, por conta dos desencontros, daquilo que não deu certo, da oração que não foi respondida, do sofrimento que maltrata, que mesmo diante dessas questões tão difíceis, Senhor, essa pessoa possa continuar vendo a vida como uma bênção, como uma dádiva. Em nome de Jesus nós oramos gratos ao Senhor por esse meio de adoração e de culto que nós temos agora. Que esse seja um momento de edificação, esse seja um momento de ensino, de aprendizagem, de crescimento. Que o Senhor visite a nossa igreja, meu Pai. Que o Senhor visite nossos irmãos, que eles estejam a despeito, Senhor,
da ausência do culto no templo, que eles estejam firmes, que eles estejam vigilantes, que eles estejam vivendo a verdadeira fé, a verdadeira espiritualidade. Deus, em nome de Jesus, nos encha do seu Espírito, Senhor. Ó Pai, não há como orar agora e não entregar diante do Senhor o nosso tempo, Senhor, difícil que vive a humanidade, Senhor. Pai, o Brasil vivendo números cada vez mais alarmantes, ó Deus, em relação à pandemia, tanto de contaminações, como, Senhor, de mortes, e nós oramos, unimos agora a nossa fé, ó Pai, não só crendo no seu poder curador, restaurador, mas nos unindo em solidariedade agora, Senhor, nos compadecendo com os que sofrem, ó Pai, sentindo agora o peso desse profissional de saúde, Senhor, quando sai da sua casa para viver essa batalha contra o coronavírus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, oramos por um fim, oramos, ó Deus, por um término, e que o Senhor, ó Deus, venha agir nessa humanidade, Senhor. Oramos, ó Pai, oramos pelos políticos que estão vendo esse momento de dor como uma oportunidade de se corromper. Que o Senhor mude a história da nossa política. Nós oramos, Senhor, oramos gratos, sabemos que o Senhor está agindo, o seu reino está sendo implantado, em breve ele chegará com perfeição, porque a vinda do seu Filho trará consigo a implantação do seu reino perfeito na terra. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar? Houve um convite pela leitura, houve um convite pela oração, agora um convite à adoração. Nosso irmão Mauricélio abençoando as nossas vidas nessa noite. Adoremos o nome do Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aquele que vive e reina para todo sempre é o nosso grande Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Vamos louvar o nome daquele que reina e vive para sempre. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que estás fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Curou todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o lar, que é o seu lugar. E quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Deus vai te honrar. E quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Deus vai te honrar. Filho, Deus vai te honrar. Desde o princípio era o verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. És tu o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados tu se rendemos,
Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus é Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz grande, El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh, 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 oh. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus é Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz grande, El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Amém, amém. Que bênção. Bênção. Agradecer a Deus pela instrumentalidade de Mauricélio. Agradecer a Deus por colocar o seu dom à disposição do reino de Deus para abençoar nossas vidas. Como eu tenho dito e procuro valorizar os irmãos, o ministério de louvor da nossa igreja e todas as pessoas que têm um talento da música, seja cantando, tocando, no caso de Mauricélio as duas coisas. A gente louva a Deus pela vida dos irmãos, entendendo que eles também são pregadores da palavra de Deus. Pregação não vai começar, ela já começou a partir do momento que o nosso irmão Mauricélio começou a cantar, ele pregou a palavra de Deus de forma cantada. Bem, eu não sei se hoje eu posso classificar a reflexão, a mensagem, como uma pregação propriamente dita, dentro desse conceito tradicional de entender a pregação. Eu entendo que hoje, mais do que uma pregação, eu acho que eu vou ter uma conversa com os irmãos. Eu acho que nós vamos conversar. Eu acho que eu classifico esse momento, mais do que uma pregação, eu classifico esse momento como um momento em que nós vamos conversar, eu, você, eu ou vocês. Mas eu quero usar a Bíblia como e um texto bíblico como base
para esse momento de conversa, para esse momento de diálogo, eu quero fazer a leitura de Números, o quarto livro da Bíblia, Números, capítulo de número 12, verso de número 3. Números, o quarto livro da Bíblia, capítulo 12, verso de número 3, que diz assim: Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Repito. Ora, Moisés era um homem muito paciente, o mais paciente dos homens que haviam na terra. Perceba que nós temos aqui um texto bíblico que nos fala de uma virtude. Nós temos um texto bíblico que fala de uma qualidade, nesse caso, citando Moisés. O povo de Israel ainda era, nesse tempo, peregrino no deserto. O povo de Israel, nesse tempo, ainda peregrinava pelo deserto rumo à terra prometida. E, ainda em meio a essa caminhada, ao qual nós não sabemos determinar se ainda eles estavam na metade dessa jornada ou já no final, certo é que o escritor do livro de Números faz um elogio a Moisés, dizendo que Moisés era, de todos aqueles milhões de judeus peregrinando no deserto, Moisés era o homem mais paciente. Moisés era o homem mais paciente. Em outras versões, o texto bíblico vai dizer que Moisés era o homem mais manso de toda a terra. Porém, se você abrir a Bíblia no Êxodo, no capítulo 2, você vai ver que Moisés não foi sempre um homem manso. Se você abre a Bíblia em Êxodo, capítulo 2, você verá que o texto bíblico fala de um Moisés sanguíneo, fala de um Moisés impaciente, intolerante. Então, Moisés, ele desenvolveu essa virtude da paciência em meio à sua caminhada com Deus, em meio a essa caminhada existencial. Porque o que é nos informado no Êxodo capítulo 2 é que Moisés, ele mata uma pessoa, fruto da sua ira, fruto dessa personalidade sanguínea, irada. Mas Moisés, no decorrer da sua jornada com Deus e da sua caminhada espiritual e caminhada existencial, ele desenvolve essa virtude da paciência. Algo que Deus trabalhou na vida de Moisés, porque se Moisés lidera o povo de Deus com aquela personalidade, com aquela natureza do que era manifestada no Egito, ele certamente não serviria como líder desse povo hebreu, desse povo judeu, na caminhada no deserto. É necessário que todo líder manifeste o maior nível de paciência, de mansidão possível. Bem, mas além de Moisés, a gente pode citar outros homens aqui que viveram essa capacidade de mudança. Nós podemos citar aqui outras pessoas que viveram mudanças nítidas, como, por exemplo, Pedro. Pedro era alguém constante, volúvel, mas o Pedro de Atos é um Pedro diferente, é um Pedro firme, é um Pedro convicto, é um Pedro inabalável, diferente daquilo que ele revelou enquanto caminhava com Jesus em meio à presença do Mestre entre nós. Podemos pensar também em João, o apóstolo, que o texto bíblico nos revela que João
também tinha uma personalidade iracunda. João também apresentou uma personalidade também sanguínea, uma pessoa tomada de ira com muita facilidade. Mas o apóstolo João, que foi apelidado por Jesus de filho do trovão, por conta dessa personalidade explosiva, mais na frente, João, ele vai ser reconhecido por nós, não mais como filho do trovão, mas como apóstolo, o apóstolo do amor, o apóstolo amado. Então, eu citei aqui brevemente 3 personagens: Moisés, Pedro, o João, homens que o Espírito de Deus trabalhou em suas vidas, mudando sua natureza, sua personalidade. Alguém vai dizer que a natureza é imutável, a personalidade também. Eu não acredito. Eu acredito que o Espírito Santo, ele é capaz de mexer no mais íntimo do nosso ser e nos mudar. Essa é uma ação do Espírito de Deus. Essa é uma ação do Espírito Santo de Deus nos aperfeiçoando. Eu falo com pessoas aqui, por exemplo, agora, você que está aí do outro lado, você sabe o quanto você mudou em determinadas áreas da sua vida. Fruto de quê? Da ação poderosa do Espírito Santo. Agora, o que eu quero pensar com vocês é como é que o Espírito faz isso em nossas vidas. Quais são os meios que o Espírito Santo se utiliza para nos moldar? Quais são os meios que o Espírito Santo se utiliza para mexer com a nossa interioridade, para mexer com a nossa personalidade, mexer com a nossa natureza? Pessoas que são mudadas da água para o vinho. O que é isso? Isso é a ação do Espírito. E aí fica a nossa pergunta: como o Espírito Santo faz isso? Sabemos que é obra do Espírito Santo, mas quais são os meios que o Espírito Santo se utiliza para isso? Bem, por isso que eu falei que eu quero ter uma conversa com vocês, porque eu quero falar de mim. Os meios que o Espírito Santo se utilizou para mexer na minha vida, para me moldar, para me aperfeiçoar. Eu tenho um artigo no meu site, que depois você pode acessar, é o blog do pinha.com.br, e a gente também tem um canal no YouTube também, e a gente conversa algumas coisas a respeito das coisas de Deus, das coisas da vida. Mas no nosso site a gente tem um artigo com o seguinte tema: como me tornei uma pessoa menos pior. Como me tornei uma pessoa menos pior. Esse artigo fala da ação de Deus na minha vida, me aperfeiçoando. E o que eu quero conversar com vocês é isso. Como o Senhor me aperfeiçoou? Quais foram os meios que o Espírito Santo se utilizou? Como eu me tornei uma pessoa menos pior? Menos pior porque ainda tem uma longa jornada, uma longa caminhada pela frente. Mas de forma breve, eu quero mostrar para vocês os instrumentos do Espírito Santo pelos quais ele se utilizou para me moldar. Em primeiro lugar, o Espírito Santo se utilizou de livros. Sim, a literatura, o hábito de ler. Eu me descobri como uma pessoa apaixonada pela leitura aos meus 16 anos de idade, quando eu praticamente li meu primeiro livro. Comecei tarde a me apaixonar pela leitura, mas comecei, 16 anos. Comecei a ler um livro, de repente mais um, de repente durante o ano eu já estava lendo 10 livros, e eu mergulhei em uma meta pessoal, depois dos 20 anos, de fazer a leitura de pelo menos 2 livros por mês. Hoje eu consigo ler às vezes 3. Mas o certo é que no decorrer da minha caminhada quanto à leitura, Deus falou comigo através de muitos livros fantásticos, maravilhosos. Deus usou autores que eu não conheço pessoalmente, mas que eu tenho profunda admiração, e me tornei alguém, de certa forma, apaixonado por essas pessoas, porque elas foram instrumentos de Deus para me abençoar através do dom da escrita. Então, os livros mexeram comigo. A literatura mexeu comigo. Livros, não apenas livros
de cunho teológico, mas livros de diversas áreas do conhecimento humano. Mexeram com a minha vida e me fez perceber, os livros me fizeram perceber a vida, Deus, a mim mesmo de forma diferente. Livros que tocaram nas minhas feridas. Eu quero incentivar você a ler. Esse momento de pandemia, esse momento que muitas pessoas não estão trabalhando, leia um livro. Leia um livro. E coloque uma meta de ler um livro por mês. Comece com um livro curto, 150 páginas, 200 páginas, depois você evolui. Mas a literatura me abençoou e foi um instrumento do Espírito Santo para me moldar, para me aperfeiçoar. Também, eu acredito que um dos instrumentos do Espírito Santo foram as pessoas que me corrigiram, pessoas que me orientaram, pessoas que colocaram também seus dedos em minhas feridas também, pessoas que me repreenderam em meio às minhas motivações erradas e os meus pecados, pessoas que também me incentivaram, me elogiaram, pessoas como instrumento de Deus para me aperfeiçoar, pessoas como instrumentos de Deus para abençoar a minha vida. Eu quero agora fazer uma confissão a vocês, porque durante toda a minha vida, ainda hoje, eu sou alguém que conta os meus defeitos para outras pessoas. E vocês, alguns aqui sabem disso. Eu revelo para as pessoas, às vezes, sentimentos equivocados, pensamentos equivocados, motivações equivocadas e até mesmo meus erros. Eu converso com pessoas da minha confiança sobre eles. Converso sobre eles com o pastor Paulino, converso sobre eles com o pastor Gilvan, de Macarani, converso com ele dos meus erros e dos meus acertos também com o pastor Anderson da Bíblia em Teixeira de Freitas, e essas pessoas também conversam comigo também. É o discipulado de Jesus. Eu decidi não ser um cofre fechado, eu decidi não ser uma pessoa fechada em mim mesmo, eu decidi não ser alguém calado, que esconde imperfeições. Não, eu decidi conversar, eu decidi revelar as minhas mazelas, eu decidi confessar coisas podres que existem dentro de mim. Por quê? Porque esse é um meio para a cura, esse é um meio para a transformação, esse é um meio para a mudança em nossas vidas. Deus usou pessoas. Eu quero incentivar você. Procure alguém da sua confiança. Se a pessoa não se sente à vontade com talvez um pastor da igreja, mas existem outras pessoas. É preciso que você tenha a capacidade de abrir o seu coração para um irmão espiritual, para um irmão que tem uma palavra, para um irmão que, se você falar algo de errado, ele não vai simplesmente passar a mão por cima da sua cabeça, mas ele vai dizer, como falaram para mim, falam, você precisa mudar isso, você não pode aceitar isso. Então, é assim que a gente cresce. Eu tenho incentivado a igreja desde quando eu cheguei. Vamos nos envolver num processo de discipulado, vamos conversar, vamos interagir na nossa comunidade. Eu percebo muitas pessoas fechadas, muitas pessoas que não dialogam. Isso não é bom. A gente precisa abrir o coração para alguém. A gente precisa. Tiago vai dizer, confessai as vossas culpas uns aos outros. Paulo vai dizer, comunicai vossas necessidades uns aos outros. A gente não pode ser uma igreja que não conversa. A gente precisa ter diálogo. Também, além dos livros e das pessoas, eu coloco o casamento como um meio de transformação. O casamento molda, o casamento transforma. No casamento, se você não era alguém que tinha o hábito de perdoar, você tem que aprender a perdoar. Se você era alguém intolerante, no casamento, o casamento te ensina a ser tolerante. Se no casamento se antes do casamento você era alguém impaciente, o casamento ele lhe leva ao caminho da paciência. Então, o que eu estou dizendo é que o casamento é uma fantástica escola de Deus e instrumento do Espírito Santo para moldar a nossa vida. Meu Deus,
Agora eu e Tatiane fazemos agora no dia 14 de junho, daqui uma semana, a gente completa 17 anos de casado. Eu quero dizer para você que o Wesley, que casou com Tatiane, no dia 14 de junho de 2003, não é mais o mesmo agora, 14 de junho de 2020, não é a mesma pessoa. O que houve? Houve uma mudança. Entrei no casamento com 18 anos de idade, absolutamente imaturo. Depois de 17 anos, e você vai fazer a conta, né? 18 mais 17. Vai descobrir que eu tenho 25. Mas o casamento molda, é instrumento do Espírito Santo. Também as adversidades. Adversidades como instrumento de Deus para nos moldar. As dificuldades, as provações, os reveses da vida, é onde a gente se vê como pecador, a gente se vê como pessoas que precisam melhorar, evoluir. As adversidades moldam, transformam a gente. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que em uma praia da Califórnia, uma das praias, né, da Califórnia, há uma praia que é diferente das outras, porque as águas, as ondas são fortes. Não é uma praia apropriada para o banho, porque o mar é agitado. Mas ele diz que esse mar agitado, esse choque das ondas nas pedras, nas rochas que ali estão, provocam esse efeito, né? Como diz o ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que for. Então, esse movimento das águas, esse mar agitado, produz um alisamento das pedras, onde essas pedras elas são agora tidas como um meio de enfeitar, embelezar muros, né, de casas. Então, o que ocorre é que essas pedras elas são tidas como agora úteis por conta do efeito do mar, do bater contínuo das ondas nessas pedras. Elas são retiradas para enfeitar casas. Queridos, da mesma forma somos nós. As adversidades da vida são as ondas que batem contra a gente e nos moldam, nos alisam e nos faz útil para o reino de Deus e para a vida. Eu também quero citar, além de livros, pessoas, além do casamento, além das adversidades, eu quero falar da autoanálise. Queridos, autoanálise é um mergulho em si mesmo. O Espírito Santo trabalha em nós através da autoanálise. Você avalia seus sentimentos, você avalia suas emoções. Você vai dizer, poxa, por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou sentindo isso por fulano, essa raiva, esse ódio, essa antipatia? Por que eu faço o que eu faço? As minhas motivações. Avaliação, autoanálise, um mergulho dentro de si mesmo. Um mergulho dentro de si mesmo. A capacidade de avaliar os nossos comportamentos, a capacidade de avaliar os nossos erros. Autoanálise. Encontrar respostas para atitudes. Eu faço isso muito ainda hoje, quero continuar fazendo. Então, a gente precisa dessa capacidade de dialogar com a nossa alma, dialogar com o nosso travesseiro, capacidade de dialogar, o momento de solitude, você e você, bater um papo com você mesmo. Isso não é coisa de doido não, é coisa de gente certa, é coisa de gente séria. Esse diálogo, né? Wesley com Wesley, Mauricélio com Mauricélio, Tatiane com Tatiane, Edileuza com Edileuza.
O Senhor utiliza da autoanálise para falar dos nossos defeitos, para falar das nossas virtudes e para nos moldar. Eu, então, encerro dizendo que o Espírito Santo, ele, além de todos esses meios, ele se utiliza da oração. Ele se utilizou e continua se utilizando da oração para me moldar, para me aperfeiçoar. Irmãos, toda vez que eu vou orar, e eu fecho os meus olhos, me coloco de joelhos diante do Senhor, eu me vejo diante do trono dele, percebo quão grande é a sua santidade, sou tomado de vergonha, às vezes de constrangimento, e naquele momento eu percebo o quanto eu preciso ser mais santo. Queridos, a oração, ela não muda apenas circunstâncias, a oração muda quem ora. É por isso, irmãos, que eu fico pessimista em relação a uma igreja que não ora. Eu sou alguém pessimista em relação a cristãos que não oram. Quantas vezes você dobrou o seu joelho essa semana? Quantas vezes você se colocou diante de Deus? Sabe, se derramar diante do Senhor, chorar, agonizar, confessar os podres. Nossa, é preciso que a gente, se não está orando, é preciso que a gente ore. Se está orando, é preciso que continue a orar. Eu quero ser pastor de uma igreja de oração. Eu sei, a gente ora em todo o tempo, orar sem cessar, mas é preciso dedicar um tempo exclusivo, entrar no quarto, fechar a porta e orar ao Deus que está em secreto. É preciso viver essa dinâmica da oração, porque a oração, dentre outras coisas, é instrumento de Deus para moldar e transformar as nossas vidas. Então, deixa eu te dar um toque aqui. Sabe por que talvez você tenha essa natureza difícil que você tem? Sabe por que você ainda é tomado de doenças emocionais? Porque talvez você não ora. Deus tem trago tanta cura para a minha vida através da oração. Então vamos ser uma igreja de oração. O Espírito Santo de Deus muda o ser humano, muda as nossas vidas, nos aperfeiçoa, e ele tem muitos meios de fazer isso. Na minha vida foi assim: livros, casamento, pessoas, adversidades. E na sua vida? Como Deus está te moldando, como Deus está tratando, mudando o seu comportamento, mudando os seus sentimentos, mudando as suas emoções. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por esse tempo de conversa que tivemos juntos. Vamos adorar o nome do Senhor. Nosso irmão Mário Célio nos abençoando com mais uma canção, e logo após eu volto para a gente concluir nessa noite. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou
Me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém, amém, amém. Momento de gratidão a você que assistiu, adorou, cultuou, falou para alguém que há um meio de ouvir a palavra, de adorar a Deus através do canal da Primeira Igreja Batista em Tarantim, no YouTube. Gratidão às pessoas que têm nos auxiliado nisso. Isso aqui dá um trabalhozinho para fazer, meus irmãos. Esse negócio de falar para a câmera não é uma coisa fácil, mas gratidão a Mauricélia, a Edileuza, gratidão a Roberto, gratidão ao Ministério de Louvor da nossa igreja, várias pessoas, gratidão a Tatiane, gratidão às pessoas que têm nos dado essa condição de prestar culto a Deus por meio dessas transmissões. Queremos encerrar com o coração absolutamente grato a todos e dizer a você, quarta-feira que vem, se o Senhor nos permitir, às 19h30 da noite, nós estaremos juntos mais uma vez. Que Deus abençoe muito a sua vida, que o Senhor Ele derrame suas chuvas de bênção sobre a sua casa. Minha oração e desejo é o que o Senhor cubra você com toda a sua graça e proteção. Quero despedir vocês com a bênção apostólica. Quero que você receba aí essa bênção onde você está. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, a consolação do Espírito, seja com todo o povo de Deus. E todos digam amém. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.